Bom, para não desarmonizar tanto do que o pastor Lucas ia fazer, nós vamos abordar também um viés do grande conflito. Na verdade, acho que talvez seja o principal viés, porque é uma fala sobre o grande conflito mesmo em si, né? E o título desse conteúdo que quero partilhar com vocês hoje é O Príncipe deste Mundo e o Remanescente Fiel. O Príncipe deste Mundo e o Remanescente Fiel. Eu começo com uma pergunta que é crucial nesse conflito. Quem é o príncipe deste mundo? Quem é o príncipe deste mundo? Eu acredito que uma resposta muito rápida e desatenta pode ser dita afirmando que é Jesus, porque ele é o príncipe dos príncipes, ele é o Senhor dos exércitos, ele é o anjo do Senhor, ele é Miguel. Mas a primeira resposta que eu vou dar, que eu quero apresentar, está na Bíblia. E a resposta a essa pergunta, ela é dada pelo próprio Jesus. Em João 14, verso 30, Jesus afirma: Eu já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Então, foi Jesus quem identificou Satanás como o príncipe deste mundo. Além disso, Satanás, se arrogando a esse título, ele, lá em Lucas 4, versos 5 e 7, quando Jesus é tentado no deserto, aí Lucas revela o seguinte: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempo, num lance rápido, todos os reinos deste mundo. Não sei exatamente como foi, mas Satanás conseguiu fazer um flash nesse formato, né? E aí, Satanás, segundo Lucas, afirma, diz a Jesus: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Imagine a arrogância de Satanás em conduzir Jesus ao alto de um monte e, e fazer tal afirmação. Isso confirma essa ideia de que ele é o príncipe desse mundo. E o próprio Satanás se declara, né? No livro de Jó, aquele conflito. Então, o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás, respondendo ao Senhor, disse: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Essa palavra, passear, no hebraico, é a mesma palavra usada por Davi, quando passeava no seu reino, naquele caso do adultério, em que ele deseja ver a mulher nua e deseja ela, e manda buscar, e acontece aquela desgraça no reino dele. Essa palavra passear, no hebraico, ela indica posse, está andando em algo que lhe pertence, num território que é seu.
E essa mesma palavra também aparece no Éden, quando fala que Deus passeava no Éden. Ali também Deus estava num terreno seu próprio, até que veio o pecado e tudo mudou. Além disso, o livro do Apocalipse também confirma essa ideia de que Satanás é o príncipe desse mundo. Apocalipse 11, verso 15, diz o seguinte: e o sétimo anjo, quando tudo acaba, quando o último anjo toca a sua última trombeta, o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará futuro para todo sempre. O reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Bom, isso também mostra que, embora a vitória tenha sido garantida na cruz, mas a posse ainda não ocorreu. Mas haverá esse dia, e é declarado aqui em Apocalipse. Bom, outra evidência que mostra esse domínio, porque Satanás é o seguinte, ele tem todo mundo em suas mãos. Toda essa turma aí que vive no meio do pecado, né? Naquela distinção do Salmo número 1, que fala do justo, do pecador e do ímpio. Então, o pecador e o ímpio que estão no mundo já estão sob o domínio de Satanás. Ok? Então, ele desfere agora seus ataques nesse grande conflito ao povo de Deus. Então, nós, como missão, temos que lutar, trabalhar, inspirar, converter duas frentes. A primeira é o mundo. E de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a outra frente é a igreja, o povo de Deus. Porque dentro dessa igreja, desse povo, espalhado na face da terra, em todas as denominações, né, existe o remanescente fiel e existe aqueles que estão distantes, crentes nominais. Então, nós temos como missão, se assim nos considerarmos, crermos no trabalho que o Espírito Santo tem feito em cada um de nós. Aí nós vamos agora contra-atacar nessas duas frentes. Tirar os que estão sob o seu domínio e trazê-los para Cristo. E trabalhar com os que estão na igreja, mas vivem uma vida nominal. A semana passada, muitas pessoas se chocaram com as afirmações do pastor Wagner, de tudo o que ele disse, mostrando a condição de estagnação, de tristeza, de dor, de angústia, de decepção a Deus que a igreja vive hoje, a igreja no sentido geral, inclusive nós adventistas. Como estão os cultos, como está a indiferença ao Espírito Santo, essa distância dele, esse desinteresse nele, essa falta de contato com ele, de fé, que ele é o Consolador, que esse é o tempo, que esse derramamento acontece todos os dias, que nós recebemos a parte e nós recebemos contínua capacitação dele, ele nos capacita de novo, com porções mínimas, médias ou máximas, dependendo da missão que tenhamos, daquilo que precisamos. Então, foi duro ouvir do pastor Wagner todas aquelas palavras. Acredito que também está sendo agora essa realidade que estamos mostrando para todos vocês aqui da Sala 57. Pessoal do YouTube, pessoal que está aqui diretamente nos vendo e nos ouvindo pelo Zoom.
Então, assim, outra evidência que mostra o domínio é o que ele tem feito nessas frentes que ele tem atacado. Já que o mundo está nas mãos dele, ele agora vem para dentro do povo de Deus. Ele faz um estrago tão grande, e continua fazendo. Eu trouxe aqui uma lista pequena, porque tem muito mais coisas. Os estragos que ele fez entre o povo de Deus também confirma esse domínio. Começando no pecado original. Foi ele quem levou Adão e Eva a cair. E as consequências todas vieram. A morte de Abel, o primeiro assassinato. Quem fez isso? Quem levou Caim a matar Abel? O dilúvio. A condição em que o povo de Deus se encontrava, ao ponto de Deus dizer: me arrependi de ter criado o homem. E destruir tudo e começar de novo com Noé e sua família. O bezerro de ouro, depois de Deus abrir o mar vermelho e mostrar todo o seu poder, o povo se reúne por conta da demora de Moisés e faz aquela grande festa, uma idolatria com cultos de orgia, coisas terríveis, né? E atribuem a libertação do Egito ao bezerro de ouro. Quem fez isso? Quem levou quase que todos daquele lugar que atravessaram o Mar Vermelho a cometer tão grave pecado? Depois, a entrada em Canaã, aconteceu de novo a mesma coisa. Foram espiar a terra 12 homens, e 10 foram contra 2, e desanimaram, como Caleb diz, eles fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir-te. E aí não entra mais ninguém ali. Então, quem levou o povo àquela revolução, a pegar pedras e apedrejar, queria apedrejar a Josué e a Caleb? E aí, 40 e poucos anos no deserto, foi o preço que eles pagaram. Aí vem o tempo dos juízes, a mesma coisa, aquela variação, né? O povo se afastava, depois se aproximava, se afastava, depois se aproximava. E terríveis coisas aconteceram nesse tempo. Nações dominando Israel. E uma das que mais me impressionou foi o tempo de Gideão, quando, além de Juízes, é afirmado o próprio Deus dizendo: vocês estão fazendo coisas terríveis diante de mim. E por isso, os midianitas têm dominado vocês há 7 anos. E os midianitas vinham destruindo tudo, acabando com lavoura, com tudo, matando pessoas. Quem fez isso? Quem levou o povo àquela condição tão débil? Aí vem o tempo dos reis. Grande maioria dos reis dominados por Satanás. Não fez o que agradava ao Senhor. E aí o povo de Deus vive tempos difíceis. Agora mesmo na lição, o pastor lembrou quem levou Davi a fazer a contagem do povo. Nem preciso detalhar mais aqui, porque ele já disse tudo. Mas o importante é que saibamos agora quem levou aquilo. Parece que há em nós esse feeling carnal, né? Essa natureza terrível que nos faz nos aproximar mais dos valores satânicos do que dos valores de Deus. E, através do tempo, o povo de Deus sempre, na sua grande maioria, escolheu essa perspectiva, esses valores. E aí nós vamos
vê Manassés matando todo mundo, pai, mãe, filho, e todos os demais reis, cada um fazendo coisa pior do que outros. E o que mais me choca, o que mais me doeu ver, e eu derramei muitas lágrimas quando li a primeira vez esse relato, né? Porque Davi, quando entrou, só tinha 2 tribos com ele, e aí ele, com uns 3, 4 anos, conseguiu o restante das tribos. Mas logo entra o seu filho Salomão, e aí Salomão apronta também. Quem levou Salomão a estabelecer altares para todos aqueles deuses de todas as suas esposas? Que coisa terrível pensar nisso. Como é que o homem daquele, ao final da sua vida, chegou a esse ponto? Quem levou Salomão a essa condição? Aí vem o filho e toma aquela decisão de ouvir mais os mais jovens do que os mais velhos. Só que o problema não foi ouvir os mais jovens. Muitos jovens são capazes de nos dizer e fazer coisas incríveis, mas aqueles dali estavam dominados pelos valores satânicos. Se ela aperta, cobra impostos, faz pior do que o teu pai fez. E assim ele fez. E dividiu mais uma vez os irmãos, o povo de Deus. Ficou 2 tribos para o lado de Jerusalém e as 10 tribos em Samaria. E agora eles começam a se degladiar. Eu queria que você imaginasse comigo. O único povo, o tiquinho de gente, o pouco que restou para Deus, as lutas que Deus perdeu, todas essas que eu estou falando. E perdeu por quê? Porque há uma ética divina. Deus respeita, deu essa liberdade para nós escolhermos. E quando nós escolhemos o mal, ele respeita. É o mal que vocês querem, tudo bem, eu não posso obrigar. Às vezes eu fico sentindo essa coisa, meu Senhor, me obriga. É como uma oração que a Ellen White faz, Senhor, a despeito de nós mesmos. Porque a nossa tendência é não te amar. Então, por favor, Senhor, implanta em nós e nos obriga. Porque essa é a nossa tendência natural. E aí, gente, eles começam a degladiar entre eles, fazer guerra entre eles e matarem uns aos outros. Milhares e milhares morreram nessas guerras. Imagina agora, o único povo que Deus tem, porque todo o mais está no controle de Satanás, ele vem porque não tem trabalho com o povo dele. Tudo corre a revelia. A atenção dele se volta para o povo de Deus. E ele convence o povo de Deus. Tem convencido o povo de Deus. E é doloroso imaginar a única semente, herança que Deus tem, se matando uns aos outros. Quem fez isso? Quem levou o povo a essa condição? A condição espiritual de idolatria, de injustiça, ao ponto de levá-los a matarem uns aos outros. Mas a saga continua, né? O cativeiro. Quem levou o povo de Israel a cometer todos os erros que cometeu? Todos os abusos, toda a idolatria, todo falsa adoração, todas as injustiças sociais que culminou com 70 anos. O silêncio de Deus, a distância de Deus. Deus disse: eu vou me afastar de vocês. Foram 70 anos. E aí vem a rejeição de Cristo. Quem matou Cristo? Né? A própria igreja, o próprio povo de Deus. Foram eles que mataram a Cristo. E quem os levou a isso? Quem os levou naquela multidão a gritar Barrabás em lugar de Cristo? Escolheram a Barrabás, um ladrão, um assassino, em lugar de Cristo. Isso dói. Isso nos coloca numa consciência de que estamos vivendo um tempo que é a continuidade dos tempos passados. Eu quero dizer para vocês que, do jeito que eu estou afetado hoje aqui,
abrindo meu coração e lendo esses textos duros para todos nós. E agora eu vou ler textos ainda mais duros do que eu li até agora, porque eu quero mostrar para vocês que a dor não é só nossa. Eu digo nossa, me referindo àqueles que têm buscado o Santo Espírito cada manhã, que têm buscado se relacionar com Ele, que não há outro lugar, não há mais ninguém. É o Espírito Santo. É esse lugar. É o lugar da presença de Deus, através do Espírito Santo, o Consolador. É o Monte de Sião, é Peniel, o lugar do encontro com Deus. Foi o que Jacó disse, né? Ali eu vi Deus face a face, e chamou Jacó aquele lugar de Peniel. É o nosso Peniel de cada dia, a presença do Espírito Santo. E sem isso nós somos afetados. Mas eu quero dizer a vocês que o nosso Deus é afetado. E é difícil entender isso. É difícil admitir isso. Como Deus? Deus se sente afetado. Não, mas o nosso Deus se sente afetado. E está escrito na Bíblia. E eu não vou mostrar para vocês todos os textos, que são muitos, o tempo não daria. Eu tenho esses textos todos selecionados lá na concordância que eu escrevi. Eu fui lá e selecionei um pouco daqueles que estão lá. E aqui eu vou ler um só. E o resto eu vou só dar a referência se você não encontrar. Porque esse material eu sempre deixo com a Eclei. E a Eclei é aquela santa mulher, ela vai partilhar com todos vocês que quiserem. Ela vai encontrar vocês em algum lugar, ela tem um jeito dela de fazer chegar na lista de transmissão esse material na mão de vocês. Porque é um material complexo, impactante, que se você falar assim, sem a âncora bíblica, sem um amparo bíblico, muitas pessoas vão duvidar. São afirmações fortes que a Bíblia nos traz, mostrando primeiro que ele tem sido o príncipe desse mundo. E enquanto isso, estamos na guerra, no meio da guerra. E todas as batalhas que ele venceu a Deus, fazendo tudo que ele fez com o povo de Deus, e Deus ali implorando e falando e apelando, tentando tocar os corações, e não consegue, porque ele nos deu essa liberdade de escolher, e muitos de nós temos escolhido o lado errado, pelo nosso jeito de pensar, de ser, de agir. Isso dói no coração de Deus. E é isso que está acontecendo agora com ele. Pela multidão de crentes nominais que existe no meio do povo de Deus. Esse domínio de Satanás chega a afetar o próprio Deus, creia nisso. E eu quero criar agora um nível de empatia que já não é tão comum também hoje. De empatia com Deus, para tentarmos nos colocar no lugar dele e sentir essa dor que ele sente. Talvez isso nos ajude a nos aperfeiçoar, nos aproximar mais dele. O texto que vou ler é o de Jeremias 2, 11 a 13. Houve alguma nação, isso é Deus falando, houve alguma nação que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Houve. Deus está falando para nós agora, e falou para o seu povo, para a sua herança, para a multidão. Houve alguma nação lá de fora do mundo que trocasse os seus deuses, ainda que não fossem deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito, de nenhum valor. E aí ele diz: espantai-vos disto, ó céus, não é terra, nem é terra. São os céus, os anjos que nos observam, o Espírito Santo que está aqui à nossa disposição, andando no nosso meio, tentando influenciar corações. E ele diz: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades comigo. A mim me deixaram
o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, que não contêm água. Aí vem, gente, outros textos. Isaías 1, de 1 a 31. Eu não vou ler aqui, você vai ler em casa. Depois, com calma, você vai pegar esse material, você vai estudar mais profundamente. Nesse texto de Isaías, eu não estou com o texto aqui, mas eu posso lhe dizer que é Deus falando também, dizendo: quem me chamou a vir aos meus átrios? Eu estou cansado de sofrer vossa solenidade. Pastor Wagner leu na íntegra um dia desse aí, falando fortemente, impactantemente para nós. Ele leu com detalhes. Leia de novo, em casa, com detalhes. Estou cansado de sofrer vossas solenidades. Eu não me agrado mais dessa reunião solene. Quem me chamou a vir aos meus átrios? Misturando santidade com fornicação. Por aí vai. Você vai encontrar também textos fortes, ali no livro de Salmos 81, 10 a 13. Salmo 95, 10 a 11. Jeremias 7, fortíssimo, 9 a 11. Amós, pesado. Amós usa uns textos mais impactantes ainda do que o de Isaías que eu acabei de ler. Amós 5, 21 a 27. E Marcos 11, 5 a 17. Bom, por que é importante para nós pensarmos sobre isso, sermos impactados por isso? Para andarmos em santidade de espírito. Atentos, com muito cuidado. Pisando no chão com leveza, evitando distrações, pois estamos em um mundo escuro, cheio de perigos, armadilhas, terrenos movediços. As distrações que eu falo não é que você não possa brincar com seu filho, levá-lo a um rio, estar com a sua esposa, jogando vôleizinho em algum lugar, não tem nenhum problema, porque tudo isso você pode fazer evitando distrações. Ligado, atento, que estamos num lugar de perigo, num lugar escuro, de domínio de Satanás. Por onde você se vira é domínio de Satanás. Até na igreja ele entra. Vimos ainda há pouco uma onda de quedas, e continua, de sacerdotes católicos, de pastores evangélicos, de pastores nossos também adventistas. Um efeito dominó. Há pouco tempo. Quem fez isso? A quem essas pessoas ouviram? Mas há outra coisa que devemos saber. É que Deus tem um remanescente fiel. Eu espero que eles estejam todos 100% desta sala, seja identificada por Deus, pelo Espírito Santo que está entre nós agora, passeando em nossas mentes, tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aqueles que são convencidos e transformados, convencidos do seu pecado, da justiça e do juízo, esses são o remanescente de Deus. Eles estão atentos todos os dias pensando nisso, ligados nisso. E o texto de Romanos 9, 27, é um texto que Paulo pega emprestado de Isaías, que diz o seguinte, ele fala, também Isaías clama acerca do povo de Deus, de Israel, da herança única que ele tem, ainda que o número dos filhos de Israel, dessa herança, seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Portanto, embora o domínio de Satanás seja certo nesse mundo, mas o remanescente de Deus ele não domina. Ele não tem domínio sobre o remanescente de Deus. Diga amém, creia. Isaías 10, 19, 21 diz, e o resto das árvores da sua floresta será tão pouco em número que um menino poderá contá-las.
o resto se converterá ao Deus forte. O resto, gente, são expressões que Deus usa no meio do seu povo, não são todos. É uma pequena minoria. Isaías 6, verso 13. Mas se ainda ficar, 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como carvalho, dos quais depois de derrubados, ainda fica um toco. Aquele toco de árvore que as pessoas muitas vezes cortam tudo e ainda fica ali aparecendo um pouco de folhas e um tronquinho menor e vai crescendo e revive de novo. Ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o toco. É outro nome para o remanescente de Deus. Resto, toco, santa semente. Sofonias 3, verso 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, se ligue nisso, nem proferirá mentira. E na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. O domínio de Satanás é sobre o mundo, mas não sobre nós, mas não sobre o remanescente de Deus, mas não sobre aqueles que estão na unção do Espírito Santo. Creia nisso. Diga amém onde você está. Vamos lá. Eu quero ver aqui o Edmilson dizendo amém. Bora, Edmilson. Você está com esse óculos aí de filósofo. Diga amém no seu coração. Diga amém nos seus lábios. Vamos lá, diga amém aí, Li. Quero ver você dizendo amém. Bora. Cadê o povo dizendo amém? Eu quero ver aqui o Clóvis. Bora, Clóvis, com essa barba bonita aí. Diga amém. Bora, Luciano. Fortaleza. Diga amém aí, nessa sua força. Vamos lá, Lige. Lige, você com esse cabelinho liso aí, com esse olhinho triste, eu sei, essa mensagem é para impactar a gente, para deixar a gente meio triste, mas no íntimo da alma, alegre, tá? Uma mistura de alegria e tristeza. Tristeza porque nós estamos vendo tudo que estamos vendo aí, essa realidade que estamos pensando e refletindo agora, mas também nosso coração se enchendo de esperança, porque cremos pela fé que nós fomos indicados por Deus, guardados por Deus. Ele está na unção do Espírito Santo conosco, partilhando, retribuindo. E por isso podemos crer que vamos sair dessa sala hoje como povo remanescente de Deus. Bom, eu queria dizer para vocês, rapidinho, aqui o material está mais aprofundado, vocês podem ver em casa, tá? Mas eu quero identificar aqui quando a imaginação era só maldade, quando veio o dilúvio, quando o próprio Deus sentiu-se arrependido de ter criado o mundo e os seus adoradores, né? Nós encontramos ali Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. E outros mais. Ali estava o remanescente de Deus. Lá no bezerro de ouro, nas blasfêmias, na crise de pânico diante dos anaquins, que atrasou 45 anos para o povo entrar na nova terra, na Canaã. Ali encontramos Josué, Caleb, suas famílias e as novas gerações que puderam entrar lá. Então, Deus sempre teve esse remanescente. Neles, Satanás não pôde tocar. Só que são poucos. Na servidão sob a Síria, Eglon, Canaã, na época dos juízes, midianitas, tímidos, covardes, acomodados. Deus tinha lá Gideão e os 300 homens que venceram 120 mil midianitas, porque eles eram homens de fé, de coragem e de domínio próprio. Esse é o verdadeiro povo de Deus. Eles são aqueles que estão no meio do povo de Deus. É o remanescente fiel. Na crise moral e espiritual, sobre Acabe, Jezabel e todos os reis perversos, o desrespeito aos profetas, a idolatria nacional. Elias chegou a pensar, eu estou sozinho, fugiu. E questionou a Deus. E Deus disse, abre teus olhos, Elias. Tem mais 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. O Espírito Santo estava em Elias. E está também conosco hoje. Não é preciso ter, nem sempre, grandes movimentos e grandes manifestações. Deus mostrou para Elias que ele podia estar num tremendo trovão e num terremoto, mas também na suave brisa. Deus libera o seu espírito
para quem Ele quer, quando Ele quer e quanto Ele quer. E é importante continuarmos nesse movimento, não somente na sala 57, mas em todos os ambientes onde estivermos, para estimularmos a outros a sentir essa sensação que temos sentido a cada dia. A presença do Espírito Santo, dando a porção que deseja dar para quem Ele quer. Ali nós vemos também na crise nos tempos de Jesus, um longo período sem profetas, a hipocrisia entre os líderes da igreja, no meio da igreja que levou Jesus à crucificação e à morte. Ali nós vemos a família do próprio Jesus, a família de Lázaro, José da Arimateia, os apóstolos, os discípulos e tantos outros. Deus tinha o seu remanescente. Agora, lá no meio da Idade Média, tanta perseguição, tanta morte, tanto sacrilégio, tantas coisas no meio dos próprios sacerdotes, no meio do povo de Deus. Sacerdotes corruptos, falsas doutrinas. Ali Deus também tinha o seu remanescente. Lutero, Calvino, Wycliffe, Zwingli, João Hus, puritanos, anabatistas e valdenses. Nesse meu material, eu resumi, mas aqui você vai encontrar as características. O que é que esses remanescentes tinham em comum? Esses aqui eram destemidos, defendiam a fé e combatiam as falsas doutrinas, viviam uma vida pura, santificada, sacrificaram suas posses, liberdade e a própria vida. E, finalmente, a crise que nós estamos vivendo hoje. A mornidão de Laodiceia, o orgulho, a ambição, a avareza, a presunção. Somos adventistas, temos a lei, temos o sábado. Quem disse que temos a lei e temos o sábado? Podemos dizer que temos a lei e o sábado quando essas coisas estiverem internalizadas no coração. Temos o Espírito Santo. Quem disse para dizer que temos o Espírito Santo? O Espírito Santo é revelado emergindo de dentro de nós. As pessoas percebendo a alegria de termos o Espírito Santo em nós. Na nova aliança funciona de modo inverso. O próprio Jesus demonstrou isso. Olha, os antigos disseram, não adulterarás, eu porém vos digo, se pensares cometer esse adultério. Lá nos antigos a lei estava na pedra, agora ela tem que estar no coração. Jesus ensinou muitas coisas sobre a nova aliança. E nós precisamos entender que vivemos na perspectiva da nova aliança. Somos sacerdócio do Altíssimo. Quem crê, diga amém. Levante sua mão aí, em alegria. Você é sacerdote do Altíssimo? Vá, confirme isso. Dê glórias e aleluias ao nosso Deus, porque Ele é merecedor de toda a glória e toda a honra. Finalmente, queridos irmãos, eu quero dizer que Satanás vai levar o restante desse mundo à derrocada e à miséria, ao sofrimento e à dor. Mas há um remanescente no meio desse povo. E não é só adventistas. Não adianta ser adventista e não fazer parte do povo remanescente de Deus. Está, na grande maioria, no grande conjunto, e não está nesse subconjunto, nesse pequeno povo muito feliz. Ellen White, ela diz que vai haver uma sacudidura agora, por esses dias, e muitos vão ser deixados para trás. E esse lugar vai ser preenchido por outros. E no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 385 e 386, ela diz, Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes, e em grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas observadores do sábado que não andam na luz. Bom, se você não sente essa alegria, porque nós precisamos ter essa certeza. E quem tem o Espírito Santo, sente que tem. Não é que você vai ser inerrante e jamais vai cair. Conhecemos pessoas do povo de Deus, Davi e tantos outros, que erraram. Pedro, todo mundo errou, mas a Bíblia diz que o nascido do Espírito,
que é ungido, o resto toco, o remanescente, ele não vive pecando. O pecado é circunstancial, é acidental em sua vida. Não somos inerrantes, mas não desistimos. Quando erramos, então é preciso ter essa certeza. Eu estou nessa certeza, eu estou na unção do Espírito Santo, ele tem me dado a sua porção. E vocês que estão aí me ouvindo precisam ter essa certeza. Porque sem essa certeza nós não vamos chegar lá. E nós recebemos já cada manhã essa renovação. Ela diz que Jesus renovava a sua unção e o seu batismo a cada manhã pelo Espírito Santo. Apocalipse 3:17, eu encerro dizendo: não sabeis que és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Essa é a resposta lá do céu, rica e abastada. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. Temos que estar no meio do remanescente fiel, não no meio da grande multidão. O Senhor procura os verdadeiros adoradores. João 4:23. E eu quero motivá-los na esperança de estar no meio daquele povo que dirá: este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação nos alegraremos. Se vocês querem viver essa experiência, né, linda de acreditar e de viver essas realidades lindas, que Deus tem maravilhas para esse povo que se distingue e que a luz brilha vinda de Cristo, porque ele diz: as pessoas vão olhar para vocês, vão ver a minha luz e vão glorificar o meu nome. Se você se sente ou quer se sentir, estava triste, mas agora não. Você entende? Você está no mundo escuro, mas a luz do Evangelho está com você. O Espírito Santo passeia em nossos corações. É o domínio dele. E quem está no Espírito Santo está fora do domínio de Satanás. Viva essa experiência cada dia em sua vida. Glorifique o nome de Deus. E viva nessa paz. E se um dia ocorrer a queda, filhinho, não pequeis, mas se acaso pecares, tendes um advogado junto ao Pai. Quer você, de coração, permanecer e continuar permanecendo no meio dessa minoria, desse povo de Deus? Levante a sua mão e creia. E diga no seu coração: eu estou na presença de Deus, eu não quero sair mais dela. E Deus seja louvado. Oremos. Pai querido, louvado seja o teu santo nome, Pai, de nos dar uma reflexão que poucos de nós temos feito. De nos revelar nessa manhã a tua dor, a angústia que tem tocado o teu coração em ver tantas escolhas erradas que o teu povo tem feito, em ver tantos estragos que Satanás tem feito no meio do teu povo, pelas escolhas erradas, por conta da liberdade que temos de nos voltarmos para os teus valores, o teu lugar, ou os valores e os lugares de Satanás. Senhor, dá-nos porção dobrada do teu Espírito, necessário para desarraigar de nós esse domínio da carne que há no meio do teu povo, para que por nossa atitude ouçamos tua voz a dizer: esses são os meus notáveis, neles eu tenho prazer. Guarda-nos sob teus cuidados, Pai, nessa manhã e todos os dias de nossas vidas. Eleva-nos a uma atmosfera santa e pura, onde as ricas correndo do teu amor possam fluir constante e eternamente em nosso ser. Perdoa nossos pecados, limpa o nosso coração. Cada dia, renova-nos e dá-nos a porção que merecemos, a porção que julga necessária para nós, a cada dia de nossas vidas, até aquele dia em que olharmos para os céus e possamos ouvir a tua voz a nos dizer: vinde, benditos do meu Pai, para possuir como herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. É inspirado no teu Santo Espírito, que transformará essa oração comum num lindo poema aos teus ouvidos, e no doce nome do Cordeiro, que vive e reina para todo sempre, que te agradecemos e imploramos essas bênçãos. Amém, Senhor.